Olá, sejam bem-vindos a mais um ao vivo extraordinário, nesse caso, do Umbanda EAD. Para tratar de um assunto, nós fizemos na semana anterior um especial sobre mediunidade. E tem uma questão que sempre vem à tona. É possível você herdar uma entidade? O que dizer da mediunidade de herança? O que é curioso aqui é o seguinte: não é uma dúvida. Não se trata de dúvida, porque a dúvida seria: Rodrigo, o que é a mediunidade de herança? Existe mediunidade de herança? Outra forma é perguntar: o que eu tenho a dizer sobre mediunidade de herança? Pressupondo que ela existe, que ela seja um fato. A questão hoje aqui é: existe como herdar uma entidade? É possível você deixar essa herança, um legado para o outro, que seja sua coroa espiritual? A mediunidade é algo que você herda? É algo genético? Faz sentido isso para você? Hein? Então vamos falar disso aqui hoje. E fechando ainda, né, esse assunto sobre mediunidade, que é um assunto sem fim. Não há fechamento, né? Sempre haverá o que dizer. Nós estamos em pleno andamento com o nosso estudo Mediunidade na Umbanda, na plataforma Umbanda EAD, e hoje demos início a mais um período ainda de prorrogação para quem tem interesse em concluir sua inscrição, sua matrícula e fazer parte desse ciclo de 4 meses de estudo. Então você pode acessar o link que vai ser disponibilizado aqui durante o nosso ao vivo, para você poder já fazer uma degustação. E tem lá um e-book novo, especial para hoje, nessa página que nós vamos disponibilizar para você. Então lá você vai poder ver alguns trechos do curso, vai poder baixar mais um novo e-book sobre mediunidade ainda, e aí tomar a sua decisão efetiva de estudar a mediunidade na perspectiva da Umbanda. Lembro que antigamente se perguntava muito por que não havia material de estudo sobre a mediunidade na Umbanda. Por que não se falava desse assunto? Isso eu estou falando de 20 anos atrás, e sempre o argumento era que o Espiritismo já teria dito tudo. Que Kardec, que André Luiz, que Emmanuel teria dito tudo sobre mediunidade. Então, se um umbandista quer saber sobre mediunidade, vai lá no Espiritismo e fica sabendo. Foi um grande erro, um equívoco muito grande. Porque para entender a mediunidade, para a perspectiva de um umbandista, é a Umbanda que precisa oferecer esse conhecimento, e não outro qualquer. Kardec não era umbandista, não existia Umbanda e nem poderia, tão pouco, dizer sobre isso. A mesma coisa Chico Xavier e Ramatiz. Então, a Umbanda precisa ser compreendida, e tudo que existe dentro do seu ambiente, dentro da sua dinâmica, dentro da sua cultura, ser fomentada, estudada, refletida a partir de quem vive, de quem está dentro desse ambiente. Seja bem-vindo, esse é o nosso ao vivo extraordinário sobre mediunidade ainda, e vamos falar sobre entidade e mediunidade de herança. Você então é convidado a contribuir com nossa transmissão ao vivo, compartilhando e dizendo para sua rede social: olha, isso aqui é o que eu acredito, olha, vejam isso aqui, vamos acordar, minha gente, vamos pensar Umbanda, divulgar Umbanda, fazer uma corrente de conhecimento, que é isso, que eu entendo que garantirá um futuro muito bom para a nossa realidade religiosa. Vamos lá? Compartilhe enquanto a gente passa a vinheta. Então já estamos de volta. Eu quero dizer, quem chegou aqui agora, nosso tema hoje é mediunidade e entidade de herança. Isso existe? É possível? Faz sentido? Não faz sentido? Esse é um assunto rápido, inclusive, de explicar. Então já se prepare aí para perguntas pertinentes ao universo da mediunidade, né? Não vale
perguntas fora do assunto, e eu vou aqui aproveitar que já que estou aqui, trocar mais ideia com vocês e responder aí a demanda de dúvidas gerais, tá bom? Veja bem, para entender se faz sentido ou não o conceito de mediunidade de herança, ou herdar entidades de herança, eu vou então explicar o que vem a ser o processo mediúnico no indivíduo e também vou tentar sintetizar aqui, fazer entender como funciona a nossa teia espiritual e que depois a gente vai chamar de nossa linha, né? Nos termos populares chamam de minha linha, ao se tratar das entidades, o meu povo, ou família espiritual, ou coroa espiritual, enfim, dê o termo que quiser. Existe aí o que a gente está falando de um enredo, uma estrutura dentro de uma teia complexa, um processo evolutivo, reencarnatório, de conexões que nós vamos estabelecendo ao longo das encarnações e que define as entidades. Então vamos lá. Vamos entender basicamente a mediunidade. Então, veja, porque quando eu sempre falo aqui, cuidado com a sua crença, porque a sua crença desdobra outras questões que você precisa assumir. Então, quando você fala que eu herdei a mediunidade do meu avô, eu herdei a mediunidade do meu pai, da minha mãe, da minha tia, do meu tio, do meu padrinho, da minha madrinha, quando você quer acreditar nisso, você precisa desconsiderar um monte de outras questões, que são universais. A crença nisso implica em outras, então não dá para ser só isso porque agrada a você, porque isso te conforta ou coisa parecida. Quero dizer que com isso nós começamos a ter que ter uma maior responsabilidade naquilo que nós pretendemos crer. A mediunidade é um sentido natural dos indivíduos. E que esse sentido sensorial é um sensor natural, que na prática é o que dá a condição, a capacidade de conscientemente o indivíduo interagir com outra realidade. A realidade espiritual é a mais comum, mas é possível que pessoas tenham a mediunidade de conseguir se conectar com outras estruturas que não estão nessa realidade. Vou dar um exemplo. A gente tem um deslize de interpretações que tudo que não é material é espiritual, e não é verdade. Quando a gente trata de vibrações, de frequências energéticas, vamos chamar de espiritual tudo aquilo que não é material, mas é que não é bem assim. Outras dimensões. Então, o que eu quero dizer? Por exemplo, tem pessoas que têm uma mediunidade latente e que ela não é uma incorporante de espíritos, ela não vai incorporar espíritos, mas consegue enxergar e se relacionar muito verdadeiramente com o reino elemental. E é uma característica mediúnica. Não é que a pessoa é um gnomo encarnado, uma fada lata. É simplesmente uma característica daquela mediunidade que, por afinidade, que por refinamento no processo reencarnatório, em algum momento da trajetória, esse espírito, que agora chama Maria, por exemplo, em outras ocasiões foi iniciado em alguns processos, em algumas escolas místicas, e que ela desenvolveu esse sensor dela, que é do espírito e não do corpo, não do corpo que chama Maria, mas daquele espírito que habita aquele corpo, aquela identidade. Ele tem esse potencial. Ele não vai enxergar espíritos, não vai ser incorporante, psicógrafo, coisa convencional hoje em dia. Mas quando se abre para interação mediúnica, é uma coisa doida. Ela tem uma facilidade de se relacionar com o reino elemental. Não é um reino espiritual, não é uma dimensão espiritual. Veja, vamos chamar assim porque é mais fácil entender.
mas é um reino de um outro nível vibratório, de uma outra dimensão, de uma outra característica. Bom, no caso da Dona Maria, que eu citei, que vê gnomos, ela é um indivíduo encarnado, um ser humano, que tem a mediunidade como qualquer outro indivíduo, mas a mediunidade dela tem uma característica. Veja, eu já expliquei aqui na semana anterior, mas vou tentar dar outro exemplo. Há pessoas que têm habilidades musicais, artísticas, características do indivíduo. Isso tem a ver com os sensores dela, tem a ver como ela enxerga, né? Visualmente ela enxerga as coisas, como ela processa isso, né? Quando a gente fala da capacidade de desenhar, tem uma facilidade em artes gráficas. Então, tem gente que tem um potencial que tem a ver com o seu desenvolvimento sensorial específico. A gente tem habilidades musicais, então tem a ver como ouve diferente, assimila diferente os sons e transforma isso numa habilidade instrumental. Tem coisas que pessoas têm habilidades que eu vou admirar e eu nunca vou fazer. Não é porque eu sou ser humaninho que eu vou fazer, porque o outro faz. A gente precisa ter esse autoconhecimento. Senão fica aí batendo a cabeça o tempo todo. Quando a gente começa a compreender isso, a gente percebe que, em se tratando de sensores, né, de sentidos, cada indivíduo tem mais ou menos desenvolvido os seus sentidos comuns a todos nós, os nossos 5 sentidos conhecidos por todos. Isso é um ponto. Outro ponto é a mediunidade com mais um 6º sentido, é o 6º sentido sensorial do espírito. Ele não está no 5 básico, né, que é aquilo que você já nasce, ele se desenvolve em alguns meses, todos eles, está tudo organizado e vai fluir. Vai amadurecer, vai estragar também com o tempo, né? A visão começa a ter que usar óculos, o olfato vai perdendo, né? Enfim, a mediunidade é diferente. Ela é um sentido sensorial do espírito e que pouco precisa do corpo, diferente dos outros 5 sentidos sensoriais, que está intrinsecamente ligado ao corpo, né? Se você sofreu um trauma, eu conheço um irmão de um amigo que caiu de uma escada, bateu a cabeça, tá, aquela coisa, Deus nos acuda, mas o fato que esse trauma tirou o olfato dele. Perdeu o olfato, né? Aquela pancada na cabeça, ele não ficou, continuou normal, teve uma vida normal, mas perdeu o olfato. Então essa perda olfativa se trata de um trauma físico. Você pode perder a visão, você pode perder o paladar, você pode perder o olfato, a audição. Se você afetar o físico, não necessariamente isso acontece com a mediunidade. Embora, quando se trata da mediunidade, a sua ligação com a glândula pineal não é o assunto aqui, então a gente percebe também que tem uma conexão física à mediunidade. Precisa de um gatilho físico para ela fluir. E outra, a mediunidade também tem uma correlação com o metabolismo, é outro assunto. Então tem a ver com a questão da saúde física, como está a sua saúde física e como você lida com isso. Então remete, né, impacta na mediunidade também. Mas isso são constatações. O fato é que, teoricamente, não necessariamente afeta. Você pode ter uma incorporação mesmo sendo cadeirante, né? Você pode fazer uma psicografia mesmo sendo cego. Essa é a questão. Você pode fazer uma psicofonia mesmo sendo surdo. E é isso. Então, há mecanismos mediúnicos que não são impactados pelas limitações, condições físicas do organismo. Bom, o que eu quero dizer com isso?
Com isso a gente fica claro que se a mediunidade é algo individual, particular do indivíduo espiritual encarnado, ser humaninho vivente, é só dele. Isso tem a ver com a trajetória dele. Você encarnar pela via de um pai e uma mãe em que ambos ou um dos dois são médiums, não te fará médium por isso. Volto a dizer, a mediunidade não tem uma relação direta com o organismo. Você vai ter herança genética dos seus pais, da sua família. Herança genética que vai definir na sua estrutura orgânica. A sua herança genética não define a sua questão espiritual. Porque o processo espiritual, ele é outro. Até porque você é filho hoje de alguém que você pode ter sido pai, mãe. Você pode ter sido tio, tia, pode ter sido um inimigo, um arqui-inimigo, pode ter sido o grande caos na sua outra encarnação. É isso. Quando você quer crer que exista, que você é médium porque você herdou do seu avô, precisa ver se não é uma constelação familiar que está acontecendo aí. Algum problema com o avô, ou alguma uma admiração exagerada com o avô, que foi, deixou saudade, não sei o que, você quer ser igual, quer ter o mesmo admiração dos familiares. O que está por trás disso? O aval, né? O aval, né? A licença, né? É legítimo porque o avô foi, porque o pai foi, enfim. Não, mas o que eu estou falando, Rodrigo, é que a herança é assim, meu pai foi pai de santo e eu terei que ser. Não, não é verdade. Até porque é um fardo, né? Muito grande. Imagino eu ter que virar para minhas filhas, meu filho, algum deles e falar assim, ó, é o seguinte, ó, estou fazendo isso aqui, ó, para você assumir. Você aqui vai ter que assumir isso aqui. Imagina. Olha o peso. Porque o que eu faço, eu em particular, o meu sacerdócio é uma escolha, é um caminho pessoal que vem sido trilhado. Eu não tenho que delegar isso a outro, que pode ou não ter qualquer interesse sobre isso. E se houver em um dos filhos uma vocação sacerdotal, mediúnica e sacerdotal, porque tem que ter mediunidade, e sendo médium, tem que ver se tem vocação sacerdotal. E se tem vocação sacerdotal, tem que ver se há o desejo de realizar isso. Porque não é missão, não é obrigação, não é karma, não é dívida. Então tem que ser um desejo. Não, eu quero. Se eu identificar em um e que tem potencial e que tem desejo, ótimo, vou preparar. Caso contrário, tá ok. Portanto, eu digo, baseado em todas essas constatações, que não existe mediunidade de herança. A história espiritual de cada indivíduo é particular. A sua mediunidade é genuína. No fundo, esse discurso da mediunidade de herança é um discurso muito popular, muito das antigas, mas que está aí, as pessoas estão com dúvida, estão me perguntando, estão falando, estão usando esse argumento. Estão sendo, de alguma forma, assediadas em relação a isso. Chega num terreiro desavisado e fala, ó, seu tataravô foi médio, você é médio também, tem que continuar a missão dele. A pessoa fica obrigada, ela fica impactada com aquilo, né? Vai atrás da avó, da bisavó, levantar a árvore genealógica. E se fosse assim, todos os meus filhos teriam que ser médiums. Mas então como funciona a organização da coroa espiritual? Você estava falando no começo. Bom, posso encerrar aqui? Não há herança mediúnica? A herança mediúnica, se a gente quiser usar esse termo, a herança mediúnica é a herança da sua própria trajetória. O que você herda mediunicamente falando é o que você está trazendo de outras vidas.
que é o que você é. Você é um ser, né, de vidas anteriores, de trajetória centenária, milenar, e que você é médium porque você vem desenvolvendo isso, potencializando isso ao longo da sua trajetória. A herança é a sua mesma, é o legado do que você vem sendo ao longo dos séculos, em suas encarnações, seu desenvolvimento mesmo no plano espiritual. Está bem? Vamos encerrar aqui esse assunto, fazer a nossa vinheta, dar a sua chance de compartilhar sem perder nada. Compartilha aí, por favor. E continuamos, depois dos reclames, para falar sobre entidades de herança. Ansiedade, as dúvidas que não têm fim, a insônia de ficar tanto pensando nesse momento novo da sua vida, que é de repente desenvolver a mediunidade, que é descobrir-se médium, vivenciar essa experiência de ter a sua mente sobreposta por outra. Há dúvidas que não têm fim, perguntas que não querem calar. Um novo olhar para a mediunidade e um conhecimento particular da mediunidade para o ambiente de terreiro, vou precisar desconstruir com você alguns mitos, quebrar alguns dogmas. Serão 16 aulas para tratar desse assunto que é a mediunidade na Umbanda. Gente, tô vendo aqui já algumas questões. Ó, você que está chegando agora, o nosso tema aqui hoje é mediunidade de herança. Eu já falei no bloco anterior. Agora eu vou falar sobre entidade e orixás de herança, que é novidade que apareceu aqui, mas eu já tinha ouvido falar. E herança de orixá? Pergunta a Soraya. Posso ter os meus e mais os da minha mãe, que não trabalhou, que por isso você tem a coroa dela na sua coroa, vida louca, total. O Vinícius alertou aqui, lembrou que esse discurso é dito até em centro espírita kardecista, e o Pedro estava falando aqui que já ouviu isso, né? A Priscila, conheço o terreiro onde a família toda dirige, acredito que por escolha, claro, Priscila. A família do Zélio Fernandino de Moraes, o fundador da Umbanda, está hoje com o bisneto assumindo a frente. Só que não se trata de uma linha linear. Então tinha o Zélio, tinha as Zélias e o Meia, as filhas dele, as filhas das filhas, agora o bisneto. Isso poderá continuar ou não? E eles não são médiuns e não são herdeiros dessa liderança, porque o vô foi, né? O bisavô começou tudo isso. É simplesmente porque nasceram numa religião, essa religião foi, de uma maneira muito saudável, passada para os sucessores, que sentiram vontade, desejo e potencial para continuar. O legado aí, a herança aí é o terreiro, espaço físico, a herança cultural, religiosa da família, é isso. Agora, a mediunidade e o sacerdócio não, é algo pessoal e que deve ser entendido assim para aliviar, para ser leve, ser verdadeiro, ser o ímpeto mesmo do indivíduo de buscar isso na vida dele, né? Filhos de músicos são, podem ser. Ou não, né? A questão é que filho de peixe, peixinho não serve para essa questão. Poderá ou não. Mas se fosse assim, todos os músicos seriam filhos músicos, todos os atores seriam filhos atores. Poderá, por influência, acontecer. É isso. A grande questão, e que eu vejo com uma certa frequência, eu assumi as entidades do meu pai, da minha mãe, do meu avô, os orixás. Não faz sentido, eu vou explicar.
Da mesma maneira que você vem desenvolvendo a mediunidade no seu espírito ao longo da sua trajetória, você vai estabelecendo várias conexões. Quando nós encarnamos, e a mediunidade ativa é um preceito já, né, uma prerrogativa clara para o encarnante, ele vem sob o apoio e o acompanhamento de vários espíritos que está conectado a ele de vidas passadas. Principalmente aquele caboclo de trabalho, aquele preto velho de trabalho, eventualmente aquele Exu de trabalho. Há sempre um tripé aí de apoio que já está ligado ao médium em outras ocasiões. Eventualmente poderá ter sido esse indivíduo encarnado um companheiro que esteve acompanhando o outro que hoje está no plano espiritual como guia. Um dia esteve encarnado tendo você como apoio junto. Enfim, nossa, isso é um assunto que desdobra muitas questões. Agora, o que tem que entender é que é isso. Você tem a sua coroa, você tem o seu grupo espiritual que vai desenvolver um trabalho com você. Você tem os que já estão determinados, que já estão na sua caminhada, são seus parceiros. E poderá constituir muitos outros. Muitos outros, porque as conexões não param de existir. É isso. Então não faz sentido a minha estrutura espiritual ser doada, ser delegada para o meu filho, minha filha. A gente sabe que a mãe Zilmeia eventualmente incorporava o pai Antônio, o preto velho, que incorporava no Zélio. Eventualmente, muito provavelmente nas festas do pai Antônio. Vinha, dava mensagem, partiu, hashtag Aruanda. A gente sabe que em outros casos disso, de alguém incorporar o chefe daquela casa que o médium fundador já não está mais lá. Acontece que incorporar uma entidade de outro que já não está ali é uma possibilidade, porque a mediunidade permite isso, mas não significa que você vai herdar, não significa que a entidade vai assumir a sua mediunidade. Poderá até, mas não faz sentido dizer que você herdou a linha espiritual do outro. Uma outra entidade poderá trabalhar com você eventualmente, poderá vir eventualmente, ouvir uma vez e nunca mais, enfim. A mediunidade permite. Agora, não faz sentido isso que dizer que você herda e está ali tudo. E quando se trata então dos orixás, isso aí não dá mais nem para explicar, porque a sua coroa de orixá, que a gente chama de orixá de frente juntó, porque o ancestro é seu, ninguém tasca. É a sua conexão genética divina. Isso não muda nunca e ninguém pode entrar nesse caminho. O que muda é o frente e juntó em toda encarnação. Eles mudam. Só que é só seu e ninguém vai assumir esse capacete. Deu para entender? Ninguém vai assumir. Então, cada indivíduo, independente da crença, todos os seres humanos têm o seu orixá ancestro frente junto. Essa é a nossa crença. Isso tem a ver com a estrutura encarnatória. O que está sendo desenvolvido e apaziguado no indivíduo. E é um estudo próprio isso. Androgenesia, ancestralidade divina, é isso. Então, não, ninguém é do orixá, porque todo mundo pode ser iniciado em todos os orixás. Não faz sentido querer crer que o orixá da sua mãe está agora com você. O que vai estar com você, Iemanjá era da sua mãe, Iemanjá também está em você. Não é a mesma estrutura e não é o mesmo objetivo. Não é o mesmo encantado que se manifesta ali. Né? Então,
Quando você presume que você vai herdar a corrente espiritual de outro, significa que você não tem então uma corrente. Você não tem um enredo, um grupo espiritual. É isso que eu quero que fique compreendido, que cada indivíduo tem a sua própria história, a sua própria trajetória, o seu próprio propósito. É muito particular. Você está neto de fulano, você está filho de fulano. A sua estrutura espiritual está além disso. Tecnicamente, enquanto médium, você pode manifestar uma outra entidade do outro, que já foi. Mas não significa que você está herdando. Porque é uma pretensão. Normalmente é uma pretensão. Né? O que é coroa de... Não, isso. E quando fala que tua coroa é de pai de santo, quer dizer que você tem um potencial sacerdotal, que é o que a gente chama de sacerdócio vocacional. Você tem uma vocação para uma liderança sacerdotal. Entre você ter nascido com a prerrogativa, né, de desenvolver esse potencial, não quer dizer que possa ser bem sucedido na ignorância. É isso. É só isso, não tem nada de extraordinário. O fato de alguém falar, você, tô vendo aí, coroa aí, pai de santo, não te faz melhor. Ele só deveria se preocupar com isso, porque só aumenta a responsabilidade. Isso tem que fazer sentido dentro do seu coração, não do seu ego, do coração. Eu quero isso para mim. Faz sentido, eu me vejo com um monte de pessoas à minha volta, tendo que orientar, ajudar, aconselhar, guiar. É isso. Então tem pessoas que nascem com um potencial de liderança. Se ela vai exercer isso ou não, é outros 500. Então, pessoal, tá claro aqui? Consegui, acho que, desconstruir a mediunidade de herança, as entidades de herança, orixá de herança. Vamos cada um ficar fechadinho na sua história, no seu quadrado. É mais saudável, é mais leve, menos fantasioso, tá bem? Vamos então para a nossa vinheta do Umbanda EAD. E você compartilha e eu volto aqui para agora responder as perguntas bacanudas que possa estar aqui com vocês. Valeu! Oi, voltando aqui, eu gostei dessa pergunta aqui da Alessandra. Aí minha sogra vem aqui, que eu adoro minha sogra. Com certeza, não é herança, mas fico feliz em ter 2 filhas médias, muito orgulho. Oh. Ai, sogra. Aí é o seguinte... Deixa eu achar aqui, Alessandra. Não digo que seria uma herança. Uma vez me falaram que Yansan está muito presente na minha vida. Ela cuida de mim como se fosse uma filha. Apesar de ser filha de Iemanjá e Oxum, minha mãe é filha de Yansan. Será por isso que ela está muito presente? Alessandra, me fez lembrar uma história que aconteceu há muito tempo atrás. Era uma vez um telefone que tocou. Estava no começo do jornal de Umbanda Sagrada, era uma leitora de alguma cidade aqui da região, e ela ligou desesperada para mim, e ela chorava muito, ela estava muito angustiada, muito desesperada realmente. Falou assim: Rodrigo, preciso que você me ajude a entender como que pode. Eu fui jogar búzios e falaram que eu sou filha de Yansan. Só que tem um problema. Há 10 anos atrás, eu joguei búzios. E falaram que eu era filha de Iemanjá. Desde então, estabeleci uma conexão muito forte com Iemanjá como minha mãe. Todos os anos eu faço uma bela oferenda. Eu vou no mar só para poder saudar minha mãe na casa dela.
Eu faço oferenda que eu não faço nem no banquete da família para minha mãe. 10 anos eu estive enganada. Há 10 anos eu estou cultuando uma mãe que não é minha mãe. O que está acontecendo? Como que isso pode? Uma outra mãe me adotar? Fui abandonada pela minha mãe Manjá, minha mãe Ansan me assumiu. Como que é isso? E chorava, desesperada, de verdade. E aí, eu entendi o que estava acontecendo. Perguntei, você foi na mesma pessoa jogar bus? Não, a pessoa que jogou bus há 10 anos atrás, eu não tenho mais contato, é de outra cidade, longe e tal. Bom, minha irmã, você está passando por algum problema judicial? Foi um estalo, porque Yansan é a senhora da justiça. Ela, sim, eu estou num embate judicial, tem um processo que está rolando, que está me tirando um sossego, um problema muito grande de família. E inclusive essa semana mesmo eu estive no fórum com audiência, tudo lá. Então é isso. Veja o que eu quero dizer. Quando você vai no Busos, você não sabe o potencial de quem está fazendo a leitura ali. É natural que no oráculo revele prioritariamente o que está mais latente no indivíduo. E por isso é muito complicado. Eu desafio qualquer um aqui que discordar, vá em 5 Busos diferentes. Chega lá e fala assim, eu vim aqui porque eu quero saber qual é meu pai de cabeça, minha mãe de cabeça. Faça isso, vá em 5 diferentes. De preferência na mesma semana. Vá em 5 diferentes, não vai bater os orixás. E por que, Rodrigo? Porque tem muita coisa envolvida no oráculo. E quando você vai no oráculo de Búzios, por exemplo, tem a ver com uma inserção naquela comunidade também. Mas vamos lá. Vamos supor que você vai em 5 top. Mão de Fá top mesmo. De verdade. Tá lá. Orumilá tá encarnado no indivíduo ali. O que vai acontecer normalmente? Aparece quem está na frente do indivíduo, que está imantando ele naquele momento. Veja, você ter ancestralidade em Iemanjá é uma coisa. Você ter na frente Oxum é outra coisa. Você ter no Juntó Oxóssi é uma terceira coisa. E você ter uma necessidade específica nesse momento da sua vida é uma quarta coisa. Então eu que sou filho de Oxalá e Oxum, sei lá. Aí eu estou num embate judicial pesado. É natural que Xangô assuma o apoio, a vibração, me acolha, me guie naquele momento. É natural que Yansan venha. Estou me sentindo perdido, minha vida está caótica, estou perdido, não sei que caminho seguir. É natural que venha Yansan, assuma, acolha, imante, abençoe. Então, se eu vou nesse momento que eu estou sob essa imantação, vou lá e leio o Búzios, vão falar, olha, você está com Yansan na sua frente. Eu estou, nesse momento estou precisando. É divino isso. É lindo isso. E aí a gente percebe como a natureza agindo. Né? Lembra que orixás são forças da natureza? Lembra que você é fragmento disso? E que está tudo conectado. Então, quando você precisa, independente da sua coroa, o que tem a ver com a sua encarnação agora, o que você precisa agora. Quando você vai fazer uma leitura para iniciação, aí é que tem que descobrir quem é o ancestro para tentar errar menos. Aí essa informação tem que bater, no mínimo em 3. De 5, 3 tem que bater. Não, você é filho de tal orixá no ancestro. Se não bater, para, não faça, porque tem uma coisa equivocada aí. Deu para entender? Então, Alessandra, o fato de você ter Yansan e ter a revelação de que você é Oxum e Iemanjá, sei lá, não lembro mais, Oxum e Iemanjá, enfim,
pode ser uma coisa do momento, ou pode ser que na verdade já é do momento, foi de um momento e na sua mãe em ação, enfim, tem várias conjecturas honestas que você pode fazer. Tem mais alguma questão aí? Tem uma porrada. Tem que responder um. Ó, tô tentando achar aqui, gente. Ó, o Faemi Júnior. Nem na iniciação de Fá consegue se cravar de quem realmente o mede é filho. Aguinaldo. Rodrigo, essa explicação é como procurarmos um santo na igreja católica lembrando do nosso problema. Ó, Israel, joguei 3 vezes e foi os mesmos. Parabéns, é isso aí, se deu bem. Tem um monte, mas ninguém me ajuda aqui. Tarciano, nossa, que rolo ficou na mente agora. Eu não vim pra facilitar, não. Olha lá, Valnice. Eu, desde muito pequena, vi espíritos em todo lugar. Não sabia mais quem era vivo. Tive problemas com isso. A minha mãe, média inconsciente. Fui sua cambone durante vários anos. Nunca a mediunidade de corporação se manifestou. Após sua passagem, comecei a sonhar que estava fora do corpo. E que outra pessoa tomava meu corpo. Resolvi frequentar o centro, pois estava sentindo falta. Quando entrei, senti sensações que nunca havia sentido. Passei por uma entidade e ela me disse que precisava vestir o branco. Hoje me desenvolvi nesse terreiro durante 8 anos. Amei e amo estar incorporada, como diz Alexandre Comida Visceral. Sou grato pelo que disse, não tem nada a ver com mediunidade e herança. Sim, chegou o meu momento, só isso. É isso. Não tem absolutamente nada a ver com a história da sua mãe. Tem a ver com que, naquele momento, agora, nesse momento, aflorou a incorporação. É isso. Olha que perigoso, Audrey. Após uma deitada, foi-me passado o que eu tinha herdado a nanã da minha avó, pois devo terminar de cumprir a sua missão. Isso se deve aos débitos familiares, a escolhas em cumprir ou não essa missão. Audrey, eu vou pedir para você assistir os ao vivo do semana passado, porque eu abordei isso, missão. Esse assunto foi abordado e ali fica. Aí você vai ter que estabelecer no que você quer acreditar. A questão é que, olha que complicado. Você herda uma nanã por causa que você tem que cumprir a missão que sua avó não cumpriu, por causa que tem débitos familiares, você está pagando uma conta que não é sua. Né? Faz algum sentido isso? Quando você pensa, faz sentido isso? É essa a pergunta, mas assista lá, porque realmente seria um momento só para isso. Pai Rodrigo, deixa esse vídeo para acesso depois. Todos os vídeos, todos ao vivo, ficam para acesso depois no nosso canal no YouTube. E aqui, o Facebook fica aqui eterno. Tá bom? Posso ter herdado o pombagira da minha mãe, pois ao longo da minha vida a pombagira sempre foi muito presente. Não! A pombagira da sua mãe poderá se manifestar na sua mediunidade, mas não é uma herança. Não é a sua entidade. Porque se fosse, quem que estava aí antes dela? Quem que estava cuidando da sua esquerda antes dela? Estava solto no mundo. Perdidão. As pessoas têm dificuldade de se libertar. Né? O Ricardo. Quer dizer que não herdamos os guias de parentes que não têm desenvolvido suas mediunidades? Você percebe? É problema do outro, meu irmão. Isso é um problema que você não tem. Porque quando você fala isso, você não está herdando a entidade, você está herdando um problema alheio. É isso que quer dizer.
Porque já é posto a mediunidade como um problema nesse caso. Por que o outro não desenvolveu, você tem que desenvolver, ou você que é desenvolvido vai herdar o problema que era do outro? As entidades que não trabalhou com o outro, isso é um problema, se é que é um problema, que ele lá vai resolver. Parar, vai chegar lá, os amiguinhos vão estar esperando. Ô, João, poxa vida, hein? Ó, estamos aqui te esperando, cara. Qual que era combinar? Né? E agora? O que nós faz com você? Não é bem assim, mas se há um compromisso, se há algo que havia ali, uma predisposição definida, se o outro indivíduo não fez, é um problema dele. Você não assume, vou dar um exemplo, não é bem isso, mas você não vai lá, fecha um negócio pessoal com outra coisa, com estrutura, se compromete em realizar a sua parte, aí desiste e fala pro seu irmão, meu irmão, seu irmão biológico, assume que a bronca é sua, eu não quero saber. É a mesma coisa. Você não fala pro seu sobrinho, você não fala pro seu primo, assume lá, porque eu assumi um compromisso lá, resolve essa bronca aí, porque, não quero. Não faz o menor sentido. Faz? Ou faz? Será que só eu que bebo essa água? É uma jurisdição da espiritualidade, né? Porque isso é um contrato jurídico. Como se a existência se resumisse a isso. Enfim. Então, o João Paulo Francisco. Cadê, João? Já pensou, João? João. João, Paulo e Francisco. Por que vocês três não resolveram fazer a parada, João? Pai Rodrigo, além do jogo de búzios, quais as formas de descobrir os orixás de frente, adjunto e ancestre? A gente entende que o búzios é um oráculo exclusivamente do culto africano, que não é da Umbanda. Na realidade, para você ter mão de Ifá, você tem que ser iniciado no culto de Ifá. O culto de Ifá não existe na Umbanda. Enfim, é uma outra discussão. Ponto. Então, como que a gente descobre o orixá na Umbanda sem recorrer ao oráculo alheio? Porque, veja, se eu for fazer iniciação em Ifá e for ler orixá, eu tenho que considerar orixás que não estão diretamente conectados na Umbanda. E no Ifá, no sistema Ifá, não vai revelar Egunitá, Logunã, né? Que faz parte de um conjunto de crenças. Então, veja, na Umbanda, quem revela o orixá é uma entidade preparada para isso. E não é todo mundo que vai estar com essa entidade. Então, normalmente é um sacerdote incorporado de uma entidade de nível mestre, que a gente chama, que vem e ele tem a leitura da estrela da vida. Um símbolo que está dentro do mental do indivíduo, ele enxerga isso e ele fala quem é. E tem que ter um momento, normalmente é um momento de iniciação, uma coisa muito específica, para falar. O orixá ancestre, o orixá de frente junto a qualquer caboclo preto velho, Exu fala, meu irmão. Você senta na frente, se ele quiser, ele fala, filho de Oxóssi, tudo bem? Então, quando a entidade geralmente fala numa gira, ele está falando... Quando você está numa simples consulta, e a gente vai falar, você é filho de tal orixá, ele está falando orixá de frente. Só, de 10, 9,5 é isso, outra metade errou. 9,5 é o orixá de frente, porque o orixá de frente está na cara de todo mundo, qualquer clarividente mais apurado enxerga. Então uma entidade, sabe, ela fala, você é filho. É que aí a gente está falando de um processo, uma dificuldade semântica dentro da religião. Quando fala orixá de frente, entende-se de coroa. Né? Então, a interpretação semântica mesmo. Então, não é outra discussão isso. Mas, de fato, na prática, o que acontece é a revelação é essa. Poderá, eventualmente, falar, o senhor juntou e tal. Eles enxergam, todas as entidades enxergam. Inclusive, Exu, Pombagira enxerga. Quem é, ele sabe dizer. E tanto sabe porque eles precisam saber para poder saber como atuar naquelas questões particulares do indivíduo. Né? Curiosidade. Maria Roneide, Exu pode ser orixá de frente? Não, na Umbanda não. Na Umbanda, Exu não está na coroa.
Né? Na Umbanda Sagrada, principalmente, que é o que eu posso dizer, Exu não está na leitura. Exu, ele está em todos os outros orixás. É uma estrutura muito diferente. O orixá Exu existe, a gente cultura orixá Exu, a gente cultura orixá Pombagira, orixá Exu Mirim. No entanto, eles não estão no que a gente chama de setenário sagrado, coroa divina. O mistério Exu, o trono Exu, ele está numa característica da criação planetária, no caso, em que ele se assenta em todos os orixás. Então ele é um orixá diferente, uma atuação muito específica, pontual, que se relaciona com todos. Todos precisam dele. É isso. E aí a gente entraria em discursos mais teológicos, e para isso vai ter a jornada 2018 para você se aprofundar. Vai ter o estudo de Exu com combo Pombagira, com Alexandre Comino, quando? Outubro. Em outubro, tá aí chegando, minha gente. É isso, tá bom? Então, não. Orixá, o Exu não assume a coroa de ninguém na perspectiva da Umbanda. Mais uma curiosidade, Pri e Vernon. Que a pessoa, quando ela incorpora o orixá, significa que ela é filha, né? Na verdade, no fundo, essa é a pergunta. Quando a pessoa incorpora o orixá, ela é filha daquele orixá? Não. Veja, se você é médium e você está lá, você nem sabe, você está desavisado. Está lá no terreiro e chama mãe Iemanjá, chama o povo d'água e começa a baixar ali as Iemanjá. E você incorpora Iemanjá, não é porque você é filho de Iemanjá, é porque estavam ali a corrente das mães Iemanjás incorporando. Para saber qual é o orixá, tem que ser revelado. Alguma entidade tem que revelar para você. Não essa coisa empírica, esse achismo que ferra com tudo na Umbanda. Né? É isso. Ó, uma média pode ter 3 mães d'água em sua coroa. O que você está falando? Nanã, Oxum e Iemanjá? Todo mundo tem todos os orixás na sua estrutura espiritual. Quando se fala de coroa, você está falando o quê? Ancestro, frente, juntó? Não. Ancestro é sempre um, frente e juntó é sempre um par, que é um masculino e um feminino. E aí agora a gente entra num conflito. E aí é outro assunto. Estou tentando me focar no assunto da mediunidade, né? Eveline Pop. Se a pessoa for clarividente, correto ela dizer para médios em iniciação os orixás da coroa dela? Ou melhor, não seria deixar o autoconhecimento e o conhecimento dos orixás, levá-la lá a descobrir sozinha? Essa coisa de levar a descobrir sozinho o orixá vai levar ao achismo, normalmente. Né? Tragicamente. Quem tem que revelar é o sacerdote responsável. Pontualmente é o sacerdote. A pessoa pode até sentir, mas você precisa de uma confirmação. Normalmente, num processo iniciatório, um sacerdote preparado vai falar isso. E aí é isso. Falar tanto de mediunidade para fechar, né? Hã? Tem que pedir para alguém perguntar sobre mediunidade. Alguém quer perguntar sobre mediunidade? Lembra que esse era o assunto? Se pode descobrir pela data de nascimento. Não. Jamais se descobre orixá por data de nascimento. Isso foi uma invenção que fizeram no passado. Inclusive, salvo engano, mas o da Mata e Silva, ele criou esse sistema também, ele criou um sisteminha em que você define o orixá por data de nascimento, logo por signo, logo o orixá não faz o menor sentido. Você não tem signo suficiente para a quantidade de orixá. Aí você entra em com as contradições elementares. Então, não faz o menor sentido. Tá bom? Pela data de nascimento e horário, você descobre o signo. E faz a sua carta natalina. Só. É isso então, minha gente.
o que quer dizer quando falam que o orixá come com o outro? Quer dizer que isso é um termo clássico do candomblé, do culto de nação, e significa que eles trabalham junto e que você precisa interagir junto com eles. Você dá de comer, porque lá nessa crença você dá de comer por orixá, né? Ficar fortinho, tá bom? Posso estudar tudo sobre mediunidade e não ser médium? Faz algum sentido? Claro que faz. Eu posso estudar outras religiões e não ser de outras religiões? Faz sentido? Faz, claro que faz. É o meu interesse? Então faz todo sentido. Né? Eu posso estudar matemática e não ser um matemático? Posso, claro que eu posso. Eu posso estudar astronomia e não ser um astrônomo? Pode, claro que pode. Né? Faz sentido para você o assunto? Você tem interesse no assunto? É isso. Pronto, né? Gente, muito obrigado. Chegamos ao final dessa nossa transmissão. O assunto foi mediunidade de herança e entidades de herança. Concluímos algumas coisas importantes aqui. Travou no final. Travou Ok. no final. Caiu a internet. Então, tchau, né? Vai voltar. Voltando para encerrar a nossa transmissão. Muito grato, estamos... Já está aí o link? Tem um link aí para você ver a página de degustação do estudo Mediunidade na Umbanda. Clique aí, faça seu cadastro, baixe o e-book e matricule-se. Venha com nós, são 4 meses de muito aprofundamento. Vai se arrepender se não fizer parte dessa turma. Muito obrigado, axé, saravá e até uma outra hora. Ansiedade, as dúvidas que não têm fim, a insônia de ficar tanto pensando nesse momento novo da sua vida que é de repente desenvolver a mediunidade, que é descobrir-se médium, vivenciar essa experiência de ter a sua mente sobreposta por outra. Há dúvidas que não têm fim, perguntas que não querem calar. Um novo olhar para a mediunidade e um conhecimento particular da mediunidade para o ambiente de terreiro, eu vou precisar desconstruir com você alguns mitos, quebrar alguns dogmas. Serão 16 aulas para tratar desse assunto que é a mediunidade na Umbanda.